Oi gente, eu sou Bianca Fernandes e esse é mais um vídeo no nosso canal e hoje nós vamos fazer biscoito. Dá biscoito? Gente, pra quem não sabe, o nome do meu cachorrinho é Biscoito, né Biscoito? Prazer, pessoal! Biscoito. E eu trouxe ele hoje, que nós estamos na minha casa para gravar essa receita. Hoje é dia de ensinar para vocês uma receita que é sucesso lá na nossa confeitaria e que vocês me pedem há muito tempo. A receita da nossa massa amanteigada para biscoitos. É uma massa que, além de deliciosa, é uma massa bem firme, o que nos permite usar bastante a nossa criatividade, principalmente em datas comemorativas. Tanto dá para fazer, biscoitinhos em formatos diferentes para o nosso Natal, como também quem quiser fazer biscoitos mais simples para dar uma incrementada com chocolates e outros itens. E também, se você trabalha ou gosta de trabalhar com glacê real, essa massa é ideal para a decoração, para quem gosta de utilizar decoração. Tanto de glacê real como também pasta de leite em pó, pasta americana e afins. Gente, e hoje o dia, ele não está sendo fácil. Hoje, o dia da gravação é um domingo e eu separei tudo para gravar essa receita para vocês. E eu derrubei tudo no chão, tudo. Coloquei em cima da mesa e a mesa virou. Então assim, não tá sendo fácil gravar esse vídeo para vocês. Dei continuidade, vim com todo amor e carinho. E a única coisa que eu peço a vocês é que vocês se inscrevam no nosso canal para continuar nos incentivando para eu poder sempre estar trazendo receitas e dicas para vocês. Então vamos agora dar início à nossa receita de biscoito amanteigado. Para a nossa massa nós vamos precisar de 450 gramas de farinha de trigo sem fermento. É importante que seja sem fermento, porque a gente não quer que o nosso biscoito inche. A gente quer que ele fique do mesmo tamanho que a gente fizer ele. 200 gramas de açúcar de confeiteiro. Ah, Bianca, não tem açúcar de confeiteiro. Não tem açúcar de confeiteiro? Pode ser açúcar normal? Pode. A sua massa, ela só vai ficar um pouquinho mais áspera. Por isso que eu prefiro o açúcar de confeiteiro, que fica uma massinha mais fina, mais delicada. Vou colocar um ovo e 230 gramas de manteiga ou margarina. E agora com as minhas lindas mãozinhas eu vou começar a mexer essa massa. Não adianta querer mexer com a colher, pode conseguir no início, mas você tem que sovar a massa. Então tem que mexer com a mão. Ah, Bianca, eu uso manteiga ou margarina, qual fica melhor? Com manteiga, eu acho que a massa ela fica mais gostosa. Porém, um pouco mais cara, né? Mas com margarina, a massa continua gostosa e o seu custo cai um pouco. A minha opinião é uma receita já de baixo custo, podemos dizer assim. Então, eu gosto de investir na manteiga para deixar o meu biscoito ainda mais gostoso. Mas com as duas opções, o seu biscoito vai dar o ponto e vai dar para você vender e consumir tranquilamente. Já começou a desgrudar, tá bem pertinho de ficar pronta, então é bem rápido para você conseguir dar o ponto. Eu já testei com várias marcas de manteiga, margarina, farinha e sempre dá o ponto com essa quantidade. Mas pode ser que você use alguma marca diferente e ela pode ficar um pouco mais seca, um pouco mais úmida. Mas aí se você achar que a massa ficou muito molhada, você pode adicionar um pouquinho mais de farinha de trigo. E se ficar muito seca, um pouquinho mais de manteiga. E a nossa massa está pronta. Bem perfeitinha, não tá grudando nas mãos, Já podemos usá-la. Vamos agora abrir nossa massa de biscoitos e eu vou primeiro colocar esses palitinhos aqui, pode ser palito de churrasco também, para poder ajudar a gente a nivelar a altura da massa do biscoito. O ideal seria o quê? Aqueles rolinhos, não sei se vocês já viram, os rolinhos que dá para você escolher a espessura que a massa vai ficar. Mas o rolinho que eu tenho é esse aqui, comum. Então, por isso, vou usar esses palitinhos. Para abrir nossa massa de biscoito, nós vamos precisar também de papel manteiga. Cortei 2 pedaços de nosso papel manteiga.
Por que 2 pedaços? Porque eu vou precisar de um para a parte de baixo e outro para a parte de cima. O papel manteiga, ele é importante para a gente não deixar essa massa grudar. Você não vai conseguir abrir a sua massa se não for com papel manteiga ou outro material que permita que ele não grude no rolinho. Vou pegar aqui um pouco da nossa massa. Vou colocar o papel manteiga por cima. E agora sim, vou usar o rolinho para poder espalhar a massa. Abri a nossa massa de biscoito. Olha só como ela tá linda, linda, linda. Aqui eu já posso recortar ela do modelinho que eu quiser, do formato que eu quiser. Vou pegar um círculozinho aqui para mostrar. Ó, ela saiu com facilidade. Saiu com facilidade, eu já vou começar a colocar aqui na minha forma. Trouxe aqui uma forma para poder assar os biscoitos. E eu tô cortando o círculo e tá saindo com facilidade. Eu vou testar outros formatos aqui para mostrar para vocês. Esse formatozinho fez sucesso no Natal, vendi horrores desse modelo. Cara do Natal. Quando eu vou para esses outros modelos, bonequinho, arvorezinha, essa bengalinha, já não fica tão fácil como o círculo. Aí, o que é que a gente vai fazer? Quando eu vou tirar, eu tiro com a maior dificuldade e às vezes acaba rasgando a massa. Não sai inteiro, o bonequinho, a árvore, a bengalinha ou outro formato mais difícil com mais curvas. Então, a dica que eu dou para facilitar, principalmente quando a gente vai fazer numa quantidade maior, né? Porque requer tempo, são biscoitos que são mais delicados, a gente quer que eles saiam todos bonitos. A massa, nós podemos levar ela para a geladeira. Ela já abertinha assim, a gente pode levar ela para a geladeira. Por quê? Porque fica mais fácil para a gente realizar esse corte e retirar daqui de cima para poder colocar na nossa bandeja. Então, do jeitinho que tá aqui a massa, você pode levar ela para a geladeira um pouquinho para ela endurecer. Como é uma massa que leva manteiga, a base de manteiga, a manteiga quando ela esfria, ela dá uma endurecida. Então, você leva para a geladeira normal, não precisa ser congelador, a não ser que você esteja com muita pressa. E aí, você pode realizar esses cortes, porque você recorta com a maior facilidade e sem tanto medo assim de rasgar a massa nesse processo de corte, retirada e colocar na forma. Você pode cortar também, se você for fazer biscoitos decorados, você pode colocar formatozinho de babadinho, formatos maiores, enfim. Fica aí com a sua criatividade. Vendi muito esses biscoitos. No Natal é a data principal de vendas dele na nossa doceria, mas utiliza essa massa em muitas outras coisas durante todo o ano. Podem ser feitos biscoitos personalizados, com a tagzinha em papel arroz, só ele no formatozinho de flor, na Páscoa também, formato de coelhinho, cenourinha. Eu não trabalho com papel arroz não, com glacê real. Não trabalhamos com glacê real, mas para quem quer decorar os doces com glacê real, essa massa ela é ideal. É uma massa que ela fica bem firme e bem gostosa também. Ó, gente, é sempre importante que vocês nivelem a massa, principalmente se você não tem costume. Quem já tem costume, até que consegue deixar a massa nivelada sem precisar do bastãozinho nivelador ou de algum palitinho. Quem já tem experiência, consegue, né? Mas quem não tem, o biscoito vai ficar um mais baixo, o outro mais alto, e é importante que ele não fique muito alto. Não muito mais alto do que um palitinho desse, por exemplo, porque senão vai ter dificuldade em assar. Pode queimar embaixo e ficar cruzinho no meio. Então a gente tem que se atentar bem na espessura dos biscoitos, porque é muito importante. A dica que eu dei da geladeira, você leva assim.
tá assim, protegidozinho, pra não ressecar a massa também na geladeira. E você leva pra geladeira pra ela endurecer um pouco. Comprei uns cortadorzinhos da Shein para o Natal e ainda não testei. Vou aproveitar e vou testar aqui com vocês. Esse aqui é um... Como é o nome? Uma rena? Uma rena assim. Até que ficou bonitinho. Dá pra ver, gente? Vou fazer 2 renas. Esse cortadorzinho, você corta e depois você utiliza o marcadorzinho. Vamos agora. Tem a botinha também. A botinha é muito fofinha. A meia. A botinha. Ou uma meia. Não Natal sei. é meia. Tem botinha também. No Natal? Tem, a botinha do Papai Noel. Dos gnomos. Da Mamãe Noel. Papai Noel agora, gente. O Papai Noel. O ideal para esses cortadorzinhos para marcar são aqueles que são ejetores. É bem melhor, mais prático. Esse aqui dá um pouquinho mais de trabalho. Yeah. Ó, a importância da gente usar a farinha de trigo sem fermento. Porque se fosse com fermento, já é difícil fazer essas marcaçõezinhas com o cortador. Aí se o biscoito tivesse fermento, ele ia inchar e a gente ia perder esse formatozinho que a gente tá fazendo. Vou mostrar pra vocês agora outro tipozinho de marcador que eu também comprei na Shein, né? Inclusive eu achava que ele era menor, quando chegou achei enorme. Ó, esse aqui é em formato de flor e ele é até mais fácil de usar porque ele é ejetor. Esse a gente faz de forma diferente. A gente faz uma bolinha. Não vou fazer uma bolinha muito grande porque, como eu disse, se o biscoito ficar muito alto, é difícil de assar. Uma médiazinha de 20 gramas, 18 gramas nessa bolinha. Até porque os biscoitos, o ideal é que fiquem na mesma gramatura. Então, se você for fazer para encomenda alguma coisa, o ideal é você pesar bolinha por bolinha, que nem a gente faz com brigadeiro, para depois ir colocando no ejetor. Coloquei a massa aqui dentro e vou marcar. Olha só que lindo que sai a florzinha. Vai dizer que não ficou lindo. Eu arraso demais. Vou fazer mais florzinhas. Então assim, uma massa que é bem versátil, o cortador que você tiver em casa, com certeza dá certo. E vocês podem ver que ela não dá trabalho e não gruda no ejetor. Sai com muita facilidade. Por quê? Porque ela tem muita manteiga, né? Uma massa amanteigadazinha e a manteiga faz com que ela desgrude. Nos outros formatos que a gente abriu e cortou, eu falei pra vocês, vou recapitular um pouquinho, que é mais fácil se a sua massa ela estiver gelada, né? Depois que você abrir. Já que nesse ejetorzinho, eu prefiro quando a massa ela tá em temperatura ambiente, porque eu acho que ela pega o formato melhor. O biscoito fica bonito mais rápido. Pronto, completei minha placa. E agora eu vou levar ao forno os meus biscoitos. Olha se dá pra ver, Júlio. Como eu vim só gravar aqui pra vocês essa receitinha, não vou assar todos os biscoitos, então vou guardar essa massa pra eu usar depois, amanhã. Vou embalar a nossa massa e vou deixar ela na geladeira. Já usei ela até uma semana depois, estando embaladinha assim na geladeira, e ela continuou perfeita. Agora, o que não pode é você deixar a massa na geladeira sem estar protegida, porque ela vai ressecar e vai perdendo o sabor, não vai ficar boa. Quem quiser congelar essa massa, eu nunca testei, mas prometo que quando eu testar, eu coloco na legenda desse vídeo dizendo se deu certo ou não. Vamos levar os biscoitos para o forno, 180 graus. Os nossos biscoitos estão prontinhos. Eita, que não pode mais virar, não, senão eles caem.
perfeitinhos. Vou mostrar pra vocês a corzinha que ele fica embaixo, tá? Pra vocês saberem que ele já tá pronto. Eles ficam douradinhos embaixo. Em cima eles permanecem bem branquinhos, eles douram só na parte de baixo. Em cima muito pouco. Aí uma dica que eu dou pra vocês, se vocês forem fazer em casa, normalmente fornos convencionais, não é aquele forno preparado para fazer todo tipo de receita, às vezes o forno é um pouquinho mais torto, tem um lado que assa mais do que o outro. Você sempre vire a sua bandeja de biscoitos. Por exemplo, esse biscoito aqui, ele demorou 20 minutos, essa bandeja de biscoitos demorou 20 a 25 minutos no forno a 180 graus. Se você for fazer na sua casa, você pode contar 10, 12 minutinhos e virar a placa no seu forno, para garantir que vai ser assado por igual. O que acontece? Tem forno que tem uma diferença tão grande que às vezes acaba queimando um lado e o outro ainda tá cru ou muito branco. Outra coisa também, aqui eu fiz vários modelos numa placa só. Não recomendo que vocês façam assim, por quê? Porque biscoitos menores, eles assam mais rápido, biscoitos maiores, eles demoram um pouquinho mais. Biscoitos mais altos, também. Então, misturando todas alturas e tamanhos, o risco de acabar queimando um ou outro é maior. Então, se você for fazer quadradinhos, recomendo que você faça toda a bandejinha do mesmo tamanho. Seja quadrado, seja redondo, mas sendo do mesmo tamanho é importante. Pronto, eu fiz as florzinhas, elas ficam maiorzinhas, tá? Então, elas demoram um pouco mais a assar do que a minha árvore de Natal, por exemplo. Então, fica aí essa diquinha. Podem ver aqui, ó, quase que queima. Esse que era bem pequenininho, que eu deixei na bandeja junto. Uma belezinha. Pode terminar de comer, né? Gente, essa é uma massa que ela fica deliciosa, amanteigada. E é uma massa que ela fica firme. Porque ela é ideal para você fazer esse tipo de biscoito em formato. Porque não quebra com tanta facilidade assim, tá? Não é aquela massa que, por exemplo, que nem um biscoito de maisena que eu já ensinei aqui pra vocês, que derrete na boca com facilidade, muito quebradiça, ela não é. Ela é bem firme. Se eu fosse, por exemplo, fazer esses detalhes com um biscoito de maisena, ia ficar feio, ia quebrar, não ia conseguir talvez nem tirar da placa. Então aqui, o que vocês podem e devem fazer é usar a criatividade de vocês. Esse círculozinho, o que é que eu posso fazer com ele? Posso banhar metade no chocolate, posso fazer meio a meio, fazer um saquinho de biscoitos. No Natal a gente vende muito assim, vende no quilo. Biscoitinho de árvore, em formato do rostinho do Papai Noel. Ó, gente, o meu rostinho não ficou tão marcado, mas já pra saber que é um Papai Noel. Papai Noel, a bengalinha. Dá pra vender no quilo, dá pra fazer um kit infantil. Ano passado a gente fez um kit infantil, o pessoal adorou. Júnior, mas minha meinha ficou linda, ó, minha meinha. Não tá marcada? Ainda minha meinha. Nem falei das florzinhas. Gente, e essas florzinhas, fica a coisa mais linda. Faz um kit pro Dia das Mães, pro Dia das Mulheres. Fica incrível. Com certeza vale o like de vocês. Olha aqui, biscoitos perfeitinhos. Já deixa o likezinho pra eles. Dá pra ver eles, gente? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha de hoje. E para quem ainda não conferiu, aqui do lado tá a receita do nosso biscoito de maisena, que é uma delícia e também um sucesso de vendas. Vale super a pena conferir.